Olá, João. Que bom estarmos aqui, né, estreando uma nova sessão da TV Cine Clube, o livro de cabeceira. E a proposta dessa nova sessão é comentários sobre livros que tratam de cinema. Exato. Aí nós vamos trazer aqui comentários de livros, tanto sobre cinema em si, como sobre personalidade do cinema, biografias, perfis, livros de entrevista, livros sobre história. Vários temas vão ser bem recorrentes nessa nossa nova sessão. Exatamente. E por ser o primeiro programa, nós escolhemos, né, foi uma opção que a gente fez, de tratar de livros que falem sobre a história do cinema. Que eu acho que o começo da história começa pela própria história. Então, vamos dizer, nós vamos falar de livros sobre a história do cinema, que há uma infinidade deles, né? Cada um deles tem um determinado tipo de abordagem, depende do autor, né? A forma de fazê-lo. E para começar isso, vamos dizer, falar sobre essa questão da história do cinema, a gente vai selecionar alguns livros que nos parecem interessantes e vamos conversar sobre eles. Exato. Nós selecionamos aqui algumas obras com perfis bem diferentes, tanto de escrita, como de divisão, como de didática, e algumas obras têm complementos que não são livros, por exemplo, como nós vamos ver aqui nesse episódio. E o primeiro deles, que nós vamos comentar, é o livro A História do Cinema Mundial, do Fernando Mascarello. Sim. O livro do Fernando Mascarello, ele tem uma abordagem, vamos chamar assim, de clássica, né? Porque como ele vai trabalhar com as escolas, né? Então ele faz um panorama horizontal da história do cinema, né? Então é através dessas escolas, tipo Origens do Cinema, o Expressionismo, o Construtivismo, ele vai montando essa evolução do cinema através dessas escolas. E é interessante porque ele vai vindo com o expressionismo, o surrealismo, chega no cinema realista e o neorrealismo, né? Chega na Nouvelle Vague, né? A grande contribuição no cinema francês, e até os novos cinemas. Como o livro é montado com contribuição de outros autores, ele não tem uma certa continuidade estilística, evidentemente, né? E a outra questão que também, para quem não conhece cinema o suficiente, faltam imagens. Essas imagens elas ajudariam muito na ilustração do que ele está se referindo, o que caracteriza uma determinada escola, né? Então, nesse sentido, ele deixa a desejar nesse aspecto. Agora, ele tem uma escrita que é muito simples, né? Então, como um livro de iniciação à história do cinema, eu acho que ele é bastante razoável. Isso aí, eu concordo também, Nelson. É um bom livro para iniciar o estudo da história do cinema, mas sempre tendo cuidado para, se possível, ao longo da leitura, você intercalar a leitura com o exercício também de ver algum dos filmes que ele propõe. Então, um exercício muito legal de ser feito é você assistir aos filmes que o Fernando Mascarello propõe e os colaboradores propõem durante os capítulos, para que você compense um pouco dessa desvantagem do livro que nós comentamos aqui, que é a falta de apoio imagético, que seria um dos grandes pontos fortes de outro livro aqui que nós vamos comentar. E prosseguindo um pouco com a nossa programação aqui das indicações, a próxima indicação nossa é uma série documental feita por Jean-Luc Godard, que foi talvez o maior expoente junto com Truffaut da Nouvelle Vague, e ele fez uma série documental em meados dos anos 90, com vários capítulos, com uma abordagem muito pessoal, muito diferente da história do cinema, que ele não chamou como história do cinema, e sim histórias do cinema. E aqui ele traz muito da bagagem cultural própria do Godard, que era um crítico, um cinéfilo com um conhecimento extraordinário sobre cinema, tanto que ele foi crítico durante muitos anos antes de se tornar cineasta. E essa série serve mais como um exercício estilístico, um exercício um pouco mais abstrato da história do cinema, né? Que é interessante que nessa abordagem extremamente pessoal, né, e por isso mesmo, né, que são 3 horas que tem esse documentário dele, são 8 episódios de cerca de 50 minutos, ele usa filmes antigos, é algo extremamente pessoal, usa os próprios filmes, usa recursos de cinema, recursos de fotografia, para chamar atenção para esse tipo de coisa, a importância do cinema como construção de imagens. Isso. E nós vemos que ele tem um viés muito pessoal também, porque ele enfatiza muito o cinema francês pré-Nouvelle Vague, né? O cinema francês de Jean Cocteau, de Jean Vigo,
o cinema francês mais do realismo poético, um pouco mais do início do século. Sim, e é importante, inclusive, retomar aquilo que você disse anteriormente. Esse pessoal todo, quase da Nouvelle Vague, vamos dizer, eles eram, antes de cineastas, eles foram todos críticos de cinema, né? Então, eles tinham uma visão do cinema extremamente crítica para que você tivesse exatamente a valorização das imagens. E talvez seja por isso que ele constrói uma história do cinema baseado nesse tipo de experiência deles, né? Então vamos prosseguir aqui para a próxima indicação da gente, que seria esse aqui, A História do Cinema, de Mark Cousins, dos clássicos mudos ao cinema moderno. Quer comentar um pouco, Nelson? Sim, eu acho que isso aí, vamos dizer, no meu ponto de vista, acho que de João também, é uma das melhores abordagens da história do cinema, né? Porque é um livro grande, né? São 512 páginas, como nós estamos mostrando, vamos dizer, em relação a isso. E ele, diferente do livro do Mascarello, ele tem cerca de 500 ilustrações espalhadas ao longo do livro, né? E que compõem 3 seções diferentes: o cinema mudo, o cinema sonoro e o cinema digital, né? São diferentes, inclusive, em termos de tamanho dos capítulos, né? Essas coisas todas. Agora, o que é interessante na abordagem do Cousins é que ele explora a história do cinema de uma maneira extremamente interessante, porque ele vai valorizar a inovação no cinema, que ele acha que cinema é, na sua essência, inovação. Então, em fazendo isto, ele vai trazer para a história do cinema, inclusive, regiões que fazem filmes e produzem filmes que não são citadas normalmente numa história de cinema, porque vai trazer exemplos da África, exemplos da Ásia, do Extremo Oriente, valorizando exatamente o cinema dos chamados, né, do chamado terceiro mundo, país em desenvolvimento, em função desta abordagem que ele tem, que é a inovação dentro do cinema. Exato. E, além disso, ele tem um suporte imagético muito bom, que seria o ponto fraco da nossa primeira indicação lá do Fernando Mascarello. E, além disso, ele tem um suplemento em documentário muito interessante, que é narrado e dirigido pelo próprio Mark Cousins, que é o autor do livro. E aqui ele vai suprir uma outra lacuna, trazendo também entrevistas e relatos pessoais das pessoas que participaram da história do cinema e das diversas épocas. Ele pega vários exemplos de todas as épocas, desde atores, roteiristas, diretores, vários comentários interessantíssimos para suprir o material que já é muito completo do livro. Eu acho muito interessante isso, se você puder fazer o complemento, vamos dizer, o livro e o documentário, porque isso que nós valorizamos das imagens dentro do livro, são valorizadas, evidentemente, muito mais nesse documentário, que tem 15 capítulos e são quase 900 minutos de duração e de exibição. Ou seja, são filmes atrás de filmes com comentários dele mesmo a respeito do porquê ele está colocando determinado filme e o que tem de interessante em termos de inovação naquele exemplo que ele está trazendo. Isso. Para quem não conhece a história do cinema, eu acho extremamente interessante a abordagem que ele faz, porque ele ilustra aquilo que ele está falando, ele chama atenção para aquilo que ele está falando. Então, vamos dizer, eu acho interessante porque como ele recheia o documentário com depoimentos de autores, de atores, atrizes, diretores, ele fica extremamente rico. E se a gente juntar os dois, vamos dizer, na nossa opinião, esses dois elementos, eles se transformam numa carta de amor ao cinema. E eles têm uma recontagem da história do cinema extremamente original. Eu acho que é muito interessante. Com certeza. E esse livro está disponível para compra online, ele foi editado no Brasil pela editora Martins Fontes. E a nossa última indicação do primeiro programa do livro Cabeceira seria uma abordagem um pouco diferente também da história do cinema, que é o livro O que é Cinema, do André Bazin. O André Bazin, para quem não conhece, é um dos teóricos de cinema mais importantes de toda a história. Ele é um teórico francês, foi crítico de cinema e foi um dos fundadores da Carrière du Cinéma, que é a revista mais importante de cinema em publicação no mundo, uma revista francesa. E foi o berço de toda a geração da Nouvelle Vague. Todos aqueles que nós já comentamos aqui, Godard, Truffaut, Chabrol, todos eles foram críticos da Carrière antes de se tornarem cineastas.
E nesse livro, O que é Cinema, é um compilado de vários artigos de André Bazin, publicados ao longo de vários anos, sobre aspectos específicos do cinema. Tanto sobre filosofia do cinema, um aspecto mais abstrato, como também sobre filmes e escolas específicas. E aqui o grande trunfo desse livro, que eu considero um livro essencial, é que todos os artigos dele, sobre filmes e sobre escolas específicas, foram publicados no momento em que os filmes símbolo dessas escolas estavam sendo lançados. Então a gente tem um olhar um pouco diferente sobre os filmes que viriam a se tornar grandes clássicos, porque nós temos a visão de um grande teórico, de uma pessoa que tinha um grande conhecimento de cinema, no momento do nascimento daqueles grandes clássicos. Ao contrário desses outros livros que nós indicamos, que foram todos escritos depois de muitos anos, com esses clássicos já todos consolidados. E eu acho interessante que você chamar a atenção para esse fato, porque é interessante você ver o trabalho de um crítico, sabe, atuando, vamos dizer, sobre aquilo que ele está vendo, e você pode fazer exatamente uma revisão da importância de você ter uma crítica sendo feita num determinado produto, sendo feito num determinado momento histórico, e que você pode fazer um acompanhamento histórico, inclusive. Aquilo que era criticado, no que se transformou, no que se cristalizou e no que nós temos hoje em dia na mão, que é o que você tem a apropriação feita por outros autores, falando da história do cinema, né? E que foi objeto de nossos comentários sobre esse primeiro programa, né, que nós estamos colocando dentro da TV Cineclube. Isso aí. Nós encerramos agora o nosso primeiro programa da sessão do livro de cabeceira. Nós esperamos os comentários de vocês sobre indicações de livros que vocês queriam que nós comentássemos, ou o feedback mesmo dessa nova sessão. Então, muito obrigado a todos e até a próxima.